Então, boa tarde. Hoje temos convidados especiais aqui também no nosso encontro. Hoje nós temos convidados para ter uma rede completa, então temos também credenciados, temos atendentes das salas do empreendedor, do Sebrae parceiro. Então, que bom que estamos todos juntos e hoje para falar de foco, né? Então, para começar o nosso momento, hoje nós vamos estar trabalhando cadastros de clientes no foco e interação, porque o módulo de interação é um módulo que ele é comum a todos nós, sejam para nossos credenciados, quando eles realizam uma consultoria com o cliente, seja para o nosso time de atendimento na agência e também para os atendentes da sala do empreendedor. Tá? Então, convido vocês aí a, neste momento, assinarem a lista de presença, porque é muito importante registrar quem está participando. Vou também aqui confirmar minha presença também. Se tiver muito, não. É assim, eu vou dizer. Pelo manual participante, eu acho que para vocês, mas poder postar. Até 15 participantes, fica 15 participantes. Os atendentes da sala do empreendedor ou credenciados aqui presentes conosco, na unidade ou regional, pode colocar URC, por favor. Boa tarde, galera. Boa tarde, Sirlene. Boa tarde, tudo jóia? Seja bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus. E depois você me dá uma atenção especialzinha, te mandei um privado lá no Teams. Sim, senhor. Todo mundo assinou a lista de presença? Sirlene, por favor, Aqui. põe o QR Code. Ainda não, estou assinando. Põe o link, por favor, estou no celular. Vou ver se eu encontro aqui. Só um instante. Coloquei aí, veja se está certo. Conseguiu, Walter? Sim, estou preenchendo aqui. Obrigado. Qual unidade que a gente tem que colocar mesmo na lista de presença? URC. Obrigado, feito. Prontinho, podemos continuar. Pessoal, a minha câmera ela parou de funcionar. Vou ver se às vezes ela volta a funcionar aí, tá bom? Mas eu estou por aqui. A qualquer momento quero que vocês possam chamar, abre o microfone, pergunta, chama, que é para ser mesmo um momento aí de interação, tá bom? Vocês vão ver que nós organizamos esse momento assim. Eu falo do conteúdo e a cada momento que concluir ali uma parte, nós vamos lá para o foco e vamos ver como que funciona lá no foco, tá bom? Então, eu explico aí o sentido, o objetivo dos campos, o que nós queremos alcançar, e aí nós vamos lá no foco para vocês verem e acompanharem direitinho.
Não é um módulo novo, tá bom? Então, muitos de vocês vão perceber que, não, mas isso aí eu já faço. E que bom que isso é o que a gente já faz, porque em 2026 a plataforma ela foi estabilizada na nossa utilização, né? Então, o ideal realmente é que todos já conheçam, que já estejam usando, e esses momentos agora passam a ser um momento de troca de experiência. Combinado? E para começar, hoje nós temos um lançamento. Então, há algum tempo nós percebemos que Eu aqui ainda precisava... o meu aqui está cortando. Não sei se Ih, os colegas estão cortando aí. Não, aqui tá tudo certo. Então, há algum tempo, nossa equipe percebeu que nós precisávamos ter um canal de troca de experiência, um canal para levar informações para todos, porque hoje no Sebrae Tocantins nós temos 3 perfis de usuários. Nós temos os atendentes da sala do empreendedor, nós temos os nossos consultores credenciados e nós temos os atendentes do Sebrae. Alguns módulos, como esse da interação, ele é utilizado por todos. E existem outros módulos a mais de atendimento que são usados separadamente. Então, hoje, o meu convite é para que a gente possa estar em uma única comunidade no WhatsApp, tá bom? Então, quero convidá-los a estarem aí conosco na comunidade no WhatsApp do Foco do Sebrae Tocantins. Então, se vocês acessarem esse QR Code, vocês vão entrar nessa comunidade do Foco, onde eu vou ter a oportunidade de estar mais próxima a vocês, levando para vocês aí conhecimento da nossa plataforma, informações, quando tiver algum erro, alguma atualização, e a ideia é que possa ser aí um canal para alinhar tudo que está acontecendo no Foco com vocês. Estou bem triste que a minha câmera não está funcionando, porque esse momento, assim, eu cuidei, eu estou bem feliz de estar realizando, assim, esse canal com vocês, e eu gostaria que vocês pudessem estar vendo, assim, o meu rosto da alegria de poder ter esse canal oficial do Sebrae com todos vocês, tá bom? Então, o grupo ele é realmente aí destinado para troca de informações, boas práticas, algumas orientações que nós vamos estar fazendo com vocês, enquete de utilização para sugestões de melhoria a nível nacional também, tá bom? Então, ele não é um canal de demandas individuais e o nosso suporte, ele continua sendo pelos e-mails oficiais. Então, como os senhores sabem, existe uma empresa chamada Globan, uma empresa argentina, que ela dá todo o suporte na implantação do foco no sistema Sebrae. Então, quando nós precisamos quando temos algum erro nas telas, ou até nós estamos conseguindo fazer alguma operação, o canal por e-mail para o suporte da Globan, né? Então, isso faz com que eles tenham aí todo o respaldo da orientação mais segura para todos nós, tá bom? Na comunidade, vocês vão perceber que aí existem alguns grupos separados, ó. Então, na comunidade, vão acontecer as postagens para vocês de orientações, de boas práticas, e nos grupos específicos, então, tem um grupo para a rede parceira, que são as salas de atendimento, temos um grupo dos atendentes Sebrae e temos um grupo dos credenciados. Então, nesses grupos é aberto para conversação. Então, nesse grupo, o que a gente pode estar conversando? Sirlene, abre um chamado, número tal, coloca o chamado no grupo, olha, o suporte que tem 24 horas para responder ainda não me respondeu. Ou, o suporte me respondeu, mas eu não consegui entender o que eles falaram que é para eu fazer. E aí a gente passa a conversar especificamente da situação do usuário que estiver acessando a plataforma FOC, tá bom?
Então, que vocês possam aí, juntamente conosco, nós realmente criarmos essa comunidade de conhecimento e melhor utilização da nossa plataforma de CRM Foco para que a experiência do nosso cliente seja cada dia melhor. Terminada a festa, aqui gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Teremos todos os multiplicadores juntos aí no grupo para essa troca de experiências. Então, os módulos, nós temos pessoas, colegas responsáveis, então vamos ter aí Girene, Emerson, o Antônio, a Stephanie, a Van, Isana, Gabriel da UTIC, que cuida hoje dos nossos usuários. Então, todos aí dentro desse canal para que a nossa comunicação seja mais leve e fluida para facilitar o nosso trabalho no dia a dia. Tá bom? Então, vamos lá. Então, começando aí a falar de cadastros e falar do módulo de interação, né? Então, assim, qual que é o papel do cadastro, né? Então, cada vez que a gente hoje atualiza um cadastro e preenche de forma rica em detalhes tudo que a gente está tendo de interação com ele, nós estamos aí trabalhando num atendimento mais humano, trabalhando para que haja uma experiência melhor desse usuário. Por quê? Porque a ferramenta, a cada etapa da sua implantação, ela vai nos entregando algo a mais. Então, diferente do SaaS, o SaaS nós tínhamos um registro, um sistema de registro de atendimento. Agora não. Então, agora a gente precisa da riqueza de detalhes para entender quem é esse cliente, a forma que ele se comporta no atendimento com o Sebrae, os horários de interação, seja online, seja presencial, para que a gente comece a conhecer a forma de consumo desse cliente no Sebrae. Então, quanto mais informações nós tivermos da conversa que aconteceu e até informações dele mesmo, que é o que a gente coloca nas contas, nós vamos conseguir ter melhores estratégias para ofertar, para encantar esse cliente e para fazer com que ele aumente o seu consumo de produtos e serviços, que é o nosso grande objetivo, né? Então, hoje, nessa experiência do cliente, o que primeiro nós queremos fazer é ter esses dados para ser cada vez mais íntimo do cliente, então, chamando ele pelo nome. E aí, no nosso CRM Foco, como que é a dinâmica desses cadastros, né? Então, nós temos contas e nós temos o contato. Então, quais são as contas? São contas pessoa jurídica e conta pessoa física, né? E aí, a pessoa jurídica é a empresa e uma conta pessoa física é um cliente hoje que não tem vínculo com o CNPJ. Então, aí nós temos de mais fortes hoje nas estratégias de atendimento do Sebrae são os professores e os alunos para contas pessoas físicas, né? E quem é o contato? O contato vai ser o humano que representa essas contas. É a pessoa que realmente recebe aquela interação, seja na orientação técnica, seja na consultoria, seja participando dos eventos. Então, Silene, mas eu não entendo o que é conta, o que é contato. Então, é isso. As contas, ou ela é pessoa física, ou ela é pessoa jurídica, e isso se remete ao tipo ali do cliente, e o contato é o ser humano que eu estou atendendo. E dependendo do assunto que eu estou atendendo ele, ou é para a conta pessoa jurídica, ou é para a conta pessoa física. Tá? E lá nas nossas contas, né? O que a gente, como que ela acontece? Hoje o Sebrae, a nível nacional, o sistema Sebrae, ele tem uma parceria de integração de dados com a Receita Federal. Então, no caminho feliz e sempre que funcionando, qualquer CPF que eu coloco para buscar hoje no foco, eu encontro. Por quê? Porque ele busca da base da Receita Federal.
Então, só que ele vem completo de dados? Não, ele vem com os dados que estão lá acessíveis na Receita Federal. Então, quando a gente faz uma pesquisa, lá no cantinho tem até lá origem. Então, quando tiver lá CPE, é a origem da Receita Federal. E aí, os dados que tem na Receita Federal que trazem para a gente é o nome, a data de nascimento e o próprio CPF, que nós já fizemos a busca. E o que mais é importante para essa nossa relação com esse cliente, quando a gente fala da pessoa que está ali na nossa frente, né? Então, para que haja uma melhor experiência, que a gente preencha essa conta dele com o nome de tratamento. O que é o nome de tratamento? É a forma como ele quer ser chamado. Então, se tem lá um cliente que se chama José Augusto, como que ele gosta de ser chamado? É José Augusto? É só José? É Augusto? Então, que a gente coloque sempre, para quê? Para gerar essa proximidade com esse cliente, atualizando o nome de tratamento, né? Hoje nós temos também 2 campos novos, que inclusive o Sebrae Nacional fez uma grande campanha de atualização dessas contas, porque são campos novos, que é o do gênero, que aí tem lá se ele quer se autodeclarar, como que ele se autodeclara, se é feminino, se é masculino, se ele não quer informar, e o de raça, cor também, branco, pardo, negro. E esses 2 campos, eles são importantes para que a gente também comece a analisar o perfil e traçar eventos específicos para alguns clientes, como, por exemplo, o nosso trabalho de empreendedorismo feminino. Nós precisamos trabalhar também com clientes não brancos, então, com clientes com deficiência, existe uma comunidade de surdos muito bem estruturadas aqui em Palmas, que nós almejamos ter um trabalho com eles. Então, nós precisamos saber, e é a partir desse banco de cadastro, das contas dos clientes, quem são esses clientes. E é só preenchendo, atualizando naquele momento da conversa, né? Quando ele chega na nossa agência, ou quando eu vou fazer algum evento e eu preciso que ele faça a inscrição dele lá online, para que os dados sejam atualizados, nós vamos criando esse banco de informações dos clientes e criando os perfis para as estratégias de atendimento de cada evento que for necessário, né? Aí nós temos lá também na nossa conta a aba de contato, de endereço, onde nós preenchemos as informações de telefone, de e-mail, o endereço do cliente. Nós estamos passando no nosso país por uma grande transformação, que é a questão dos CEPs por rua. Então, é importante, o foco hoje ele é ligado à base dos correios. Então, o endereço precisa estar de acordo com o endereço do cliente lá nos correios. Então, a gente precisa ir atualizando neste caráter também do CEP correto. Nos contatos, quando a gente coloca lá o e-mail dele, quando a gente coloca o telefone, nós precisamos, por força de lei da LGPD, que ele aceite, e aí hoje é em autodeclaração. Você vai perguntar se ele aceita receber uma mensagem, se ele aceita que a gente ligue para ele. E ele aceitando, nós temos lá também o canal preferencial. E do e-mail, do telefone que o senhor passou para mim, qual o senhor prefere que eu entre em contato com o senhor, se for preciso? Ah, eu prefiro que você fale comigo pelo WhatsApp. Então, lá no canal preferencial, você vai colocar lá o WhatsApp. Não, eu gosto que me mande por e-mail. Você vai colocar lá que é o canal preferencial, é o e-mail. O canal preferencial, ele é totalmente ligado ao nosso relacionamento com o cliente. Por quê? Porque as pesquisas de CSAT e NPS, elas são enviadas pelo WhatsApp e que quando não houver autorização para o WhatsApp, ele vai automaticamente por e-mail.
Se não houver autorização do cliente para receber mensagem pelo WhatsApp ou receber o e-mail, este cliente não recebe as nossas pesquisas de avaliação CSAT e NPS. Então, o canal preferencial, ele está totalmente ligado à nossa relação com o cliente, quando não é presencial. Na conta do cliente também, nós conseguimos pesquisar os certificados que ele já teve dos eventos que participou. E aí nós vamos ver isso tudo já já, tô contando o que a gente tem lá. Então, quantos clientes nos procuram? Falam, eu estou precisando do certificado do curso que eu fiz lá em 1982. Aí você vai entrar lá com o CPF dele, vai buscar a conta dele, pessoa física, e vai ter lá o campo certificados, onde você vai poder consultar o certificado que ele está solicitando, tá bom? É também na conta do cliente que agora, pelo nosso modelo de relacionamento com o cliente, quando o cliente chega na nossa agência, nós precisamos fazer o encaminhamento dele, se for um atendimento para o analista. E aí, no nosso modelo de relacionamento com o cliente, ou a gente faz um encaminhamento para o nosso analista comercial, quando este cliente ainda não recebeu um atendimento no ano corrente. Ou eu vou encaminhar esse cliente para o analista de relacionamento quando ele já recebeu o atendimento neste ano. Então, eu também é pela conta do cliente que eu descubro qual tipo de cliente é. Se ele é um novo cliente ou se ele já é um cliente do Sebrae, olhando o histórico dele lá também. Também no momento do nosso acolhimento do cliente, lá na recepção, nós precisamos checar se esse cliente faz parte de alguma carteira de assessor de negócios do Sebrae. Então, lá também na conta do cliente, se ele for de alguma carteira, que o nosso encaminhamento é para que, se ele chegar à nossa agência, quem atende ele é o assessor de negócio, vai ter lá na conta dele também, informando qual a carteira de clientes que ele faz parte. E o que mais da conta que é muito importante, né? Então, a vinculação. Então, nós, principalmente, que temos como nosso maior cliente são os pequenos negócios, nós precisamos fazer a vinculação correta desses contatos com as contas, principalmente com a conta PJ, né? Então, eu entro lá no contato desse cliente e vou colocar, fazer a vinculação, adicionar o relacionamento com essa conta jurídica e informar também qual é o papel desse cliente naquela empresa. Ele é o sócio proprietário, ele é o representante, ele é o contador, ele é o que dessa empresa que eu estou colocando aqui no cadastro dele, né? Porque tudo isso são informações que também a gente pode vir a usar numa estratégia de relacionamento com os nossos clientes. Tudo bem por aí, pessoal? Tudo bem, gente? Vocês ainda estão por aí? Tudo bem. Tudo jóia. Tudo bem. Então, tá bom. Então, vamos ver como é que isso é na prática? Então, vamos lá. Vocês conhecem essa tela aqui? Olha como ela é linda, né? Então, vamos lá. Chegou o cliente lá na minha frente. Eu vou aqui primeiro em buscar cliente. Então, vou colocar aqui uma pessoa muito maravilhosa. Eu. Aí, então, entrei na conta, né, da minha cliente, entrei na conta da Cirlene. Aí, então, já chequei aqui os dados, ó, o nome de tratamento, o gênero, olha só, nossa, não está informado, estou ali conversando com ela, então vou preencher aqui o gênero, a raça, é uma pessoa com deficiência? Não. O termo de assédio LGPD, eu aceito que utilize meus dados, até porque como é que eu vou receber um atendimento se eu não fornecer os meus dados ali para o atendente, né? Aqui na conta também, isso aqui é uma conta pessoa física, eu sei que é uma conta pessoa física porque eu estou tratando com o CPF. Então, acontece também
de, principalmente para os nossos atendentes do Sebrae, nós incluirmos informações que essa pessoa, ela também é um instrutor de eventos. Então, aos nossos credenciados presentes, vocês também têm uma conta no Foco como qualquer cliente. E aí aqui a gente vem e coloca que vocês também são instrutores, que vocês também atuam, a forma que atua na instrutoria, na consultoria, se é remoto, se é presencial, se é ambos, se é um instrutor ativo. Esse credenciado, ele está vinculado ao Sebrae como pessoa física, eu como funcionária, como pessoa física, mas os senhores como credenciados ao Sebrae, nós vamos colocar pessoa jurídica. Então, isso é uma informação que nós colocamos também aqui na conta dos senhores, tá bom? Não existe um cadastro diferente, tá? E aí, beleza. E aí, a Sirlene, eu quero saber o certificado lá. Então, eu venho aqui, ó, clica aqui, ó, certificados desse cliente. Olha aí quantos certificados nós temos. Vamos clicar nesse aqui. Aí eu clico aqui no certificado, vamos ver se ele vai aparecer. Olha aí que lindo. E eu baixo e encaminho para este cliente, né? Então, certificados é sempre algo que a gente vem recebendo pedidos. Onde eu encontro o certificado do cliente? E temos também outra opção, né? Antônio está por aqui conosco, lá na loja, não é, Antônio? Sim, o histórico de certificados. Na loja dá para conferir tudo que você já fez, já participou pela loja do Sebrae Tocantins, em meus certificados. Você que eu mostre? Muito obrigada, senhor. Não, senhor. Então, pessoal, temos duas opções, né? Então, quando os clientes nos procurarem perguntando dos certificados, temos aqui os certificados e temos também na nossa loja Sebrae. Aqui está o contato, ó. Então, para eu saber se a Sirlene tem alguma empresa vinculada, a Sirlene, ela pode procurar o Sebrae para dois tipos de assunto. Ela pode procurar ela querendo abrir um novo negócio, então isso é um atendimento para a conta pessoa física da Sirlene. Ou a Sirlene pode procurar o Sebrae para ter um atendimento da empresa dela. Então é por isso que o contato é a pessoa e ela, Sirlene, mas como assim que uma pessoa é diferente da conta pessoa física? Porque o contato reflete qual assunto eu vou trabalhar. Então, aqui também eu tenho os dados da empresa. Então, aqui vai estar relacionado às empresas que esse nosso cliente está vinculado, tá bom? Como que eu faço a vinculação? O cliente chegou aqui. O cliente chegou lá na nossa frente, né? Eu fiz a busca dele aqui pelo CPF, já veio direto para minha conta pessoa física. Aí eu vou vir aqui, então, no contato. Por quê? Porque aí eu vou verificar se ela tem vínculo com alguma empresa. E já vou aí atualizar o cadastro da empresa desse cliente também, tá bom? Então, assim, a gente faz o vínculo com a empresa. Como que eu faço o vínculo, Sirlene? Então, aqui, ó, no contato, tá bom? Tô com dúvida, Sirlene. Eu tô na conta pessoa física, eu tô no contato, eu tô na pessoa jurídica. Eu venho sempre aqui em cima, olha, aqui eu tô numa conta. Como que eu sei se é pessoa física ou jurídica? Eu olho aqui qual que é o documento que está direcionado. A conta pessoa jurídica também é uma conta e está aqui o CNPJ da empresa, certo? E aqui o contato está escrito, contato. Eu não faço ajustes no contato, eu faço atualizações nas contas, pessoa física ou pessoa jurídica, beleza? Aí, Sirlene, então, e aquela parte que você falou, como que eu sei se ele já é cliente ou não é cliente, se ele já teve atendimento esse ano ou não teve? Na lateral aqui direita, vocês estão meu mouse, tem aqui, ó, as datas das interações.
Então, tá aqui, ó, a última interação, 7/4 de 2026. Então, eu sei que esse tipo aqui é um cliente. Ele já recebeu o atendimento esse ano. Se essa aqui tivesse sido a última interação, 20/2 de 2025, eu saberia que o tipo dele era um não cliente, porque ele não teve interação ainda com o Sebrae neste ano, tá bom? Quando o cliente chega lá na nossa agência também, se ele, olha, aqui está falando, olha, a Sirlene, ela é uma cliente da carteira da RME. Então, eu preciso procurar o assessor, aqui vai estar o nome correto do assessor, que é porque eu fiz um teste, tá bom? Mas vai estar aqui o nome correto, vai estar aqui assessor Elijanete. Então, eu sei que esse cliente será atendido pela Eli lá na RME. Combinado? Algo mais de conta de dados que vocês queiram comentar? Ou podemos continuar? Sirlene, só se puder esclarecer, se porventura um cliente procura um desses atendimentos, principalmente aí sala do empreendedor, agência Sebrae, e ele não aceita, quando a gente pergunta sobre a questão da LGPD, ele não aceita. Então, não tem como prosseguir com o atendimento, certo? Provável que não. Por quê? Porque aí, quando você fizer a escuta ativa, geralmente os atendimentos que nós fazemos, ou eles estão ligados a alguma base do governo federal, que eu vou precisar imprimir um boleto do MEI, que eu vou precisar fazer uma consulta à Receita Federal, que eu vou fazer uma inscrição desse cliente em um evento, e aí eu sempre vou precisar do quê? Do CPF, de uma data de nascimento, vou precisar do CNPJ dele. Então, todos esses são dados sensíveis. Se ele não pode autorizar que a gente utilize os dados dele, por quê? Porque o termo de aceite de LGPD, o que ele quer dizer? Eu concordo que o Sebrae utilize meus dados neste atendimento. Então, se ele fala que não, nós não podemos pegar os dados dele, já que ele diz que ele não aceita compartilhar os dados dele conosco. Então, olha, senhor, infelizmente, nós não podemos prosseguir com o seu atendimento. Se for uma emissão de dados, você pode encaminhar para ele o link para que ele mesmo faça a emissão do boleto dele, ofertar o app Sebrae, porque aí ele mesmo baixa o app no celular dele e ele mesmo faz o próprio atendimento, baixando e ele incluindo os dados dele sem o auxílio do atendente da nossa rede de atendimento. Entendi. Então, nesse caso, LGPD nos dá autorização, só para ficar claro para as salas. Nós temos alguns agentes aqui. Ele dá uma autorização para o atendimento especificamente, que não tem nada a ver com ele autorizar receber contato do Sebrae, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail. Estamos tratando de duas coisas distintas, né? Às vezes ele não quer informar o contato dele, e está tudo bem, não quer receber contato do Sebrae, ele tem direito, mas ele, para receber o atendimento, ele precisa fornecer os dados, e aí, se ele fornece, automaticamente ele está dando o aceite à LGPD. Isso mesmo. Inclusive, se alguém for atender algum cliente e perceber que aqui está não, termo de aceite LGPD, aqui estiver não, eu quero que vocês entrem aqui, ó, chatter. Por quê? Porque existem clientes que não autorizam a gente realmente ter os dados e eles não querem compartilhar. E fazem essa solicitação geralmente por ouvidoria. Então, quando há essa solicitação, aqui eu coloco não, e aqui no chat eu escrevo por solicitação do cliente via ouvidoria na data tal, ele não compartilha os dados. Por isso, o termo de aceite de LGPD está não. Ah, mas ele chegou lá na sala do empreendedor, lá na agência, e agora ele quer o atendimento. Ah, então você vem aqui, edita e coloca sim e prossegue. Pode até colocar aqui no chat também,
cliente veio na sala do empreendedor no dia tal e agora diz que compartilha os dados. Para quê? Para que a gente deixe registrado essas situações. Então, a legislação quanto a dados, ela vem cada dia se fortalecendo. Então, nós, como instituição que trabalhamos com dados de cliente, nós precisamos mitigar todos os riscos de ofender, de gerar uma insegurança nesse cliente, porque os dados dele vazem para outras situações que podem causar constrangimento para esse cliente. E aí, como a Girene falou, o campo de aceitar o e-mail, uma ligação, uma mensagem, está vinculado ao contato, ó. Então, aqui, ele fala para a gente se ele aceita o termo de LGPD. Ele compartilha, aceita compartilhar os dados dele conosco para que eu possa fazer o atendimento? Sim, beleza. Um dos dados dele que a gente pede é e-mail e telefone. Uma vez que o senhor me deu seu e-mail e seu telefone, o senhor autoriza que eu mande para o senhor um e-mail de uma programação que a gente vai ter aqui no Sebrae? Ah, sim, pode sim. E a gente também, se precisar, pode ligar para o senhor, se tiver algo interessante do seu segmento. Não, ligação, eu não gosto de ligação. Você vem aqui e coloca não, né? Então, o aceite de receber um e-mail, uma ligação, uma mensagem, ele é uma complementação da utilização dos dados desse cliente, que esse cliente permite ou não que o Sebrae obtenha. Beleza? Temos alguma pergunta aqui no chat? Tá tudo bem? Ok. Silene, essa parte aí que você acabou de mostrar, do LGPD, dos e-mails, telefones que preenche, isso é somente na conta. No contato não tem essa tela aí, né? Ou tem? Isso mesmo, a gente não faz ajustes em contato, tá bom? Ele tem aqui, mas daqui ele puxa lá das contas. Certo? Certinho. Ajuste sempre em contas, tá bom, pessoal? Deixa eu ver o que mais que temos por aqui. É isso, tá bom? O endereço, ó, com o CEP da rua, tá bom? O contato, quanto mais informações nós tivermos, melhor. E assim, pessoal, para que a gente coloca e-mail e telefone? Para um relacionamento com esse cliente quando não é presencial. Então, não adianta eu colocar aqui não tem @gmail.com. Só para preencher o campo de e-mail, faz sentido. Nós não vamos conseguir falar com esse cliente com um e-mail que não existe. Então, se ele não tiver o e-mail ou ele não quiser compartilhar o e-mail, deixe em branco. Mas o e-mail é um excelente canal de comunicação à distância. Os telefones, um excelente canal de comunicação à distância, inclusive para receber as nossas pesquisas de CSAT e NPS, tá bom? Então, se não houver o compartilhamento dos contatos, o que a gente não preencha isso com dados que não existem, não faz sentido, tá bom? Continuando. O que mais que nós temos aqui, né? Então, agora, de fato, como que a gente registra uma interação? Então, o que é uma interação? Muitas palavras que nós passamos a utilizar nos últimos 3 anos, essas definições, ela vem da própria plataforma da Salesforce, que é a detentora aí do CRM Form, né? Então, assim, o que o Sebrae Nacional, o que a gente quis? Que assim, a gente tivesse adequações o mínimo possível do mercado para o Sebrae. Por quê? Porque sempre que houver uma atualização do CRM a nível aí mundial, que a gente consiga receber as atualizações.
Então, hoje, esse modo, uma interação é todo o contato que a gente tem com o cliente, seja ele na consultoria, seja ele na orientação técnica, seja ele nos nossos eventos, né? Só que o módulo aqui é quando a gente trata da orientação técnica. Então, por isso que há hoje uma palavrinha diferente. Então, quem lembrava aí da época de orientação técnica, hoje o módulo ele reflete a orientação técnica quando a gente fala em interação. E quais são os objetos da interação, né? O contato, que é a pessoa ali que eu estou atendendo, que está ali na minha frente, ou que está comigo na call, ou que está comigo no telefone. O vínculo à conta da qual ele está representando, e isso está intimamente ligado ao assunto que eu estou tratando com ele. Então, se é um assunto referente à empresa, a conta vai ser vinculada à empresa. Se for um assunto que não tem vínculo com um negócio formalizado, vai ser vinculado à conta pessoa física, né? Na interação também, como já é um registro dessa interação, um registro desse atendimento, que é uma solução que o cliente consumiu, nós precisamos saber de onde vem essa interação, então, que é o que a gente chama de unidade organizacional, se é uma sala do empreendedor, se é uma agência do Sebrae, então esse é um objeto que a gente precisa preencher na interação. A qual projeto e a ação ele está vinculado, e isso se diz respeito às nossas regionais, então a gente sabe aí já as divisões por regionais que nós temos no estado, né? Projeto e ação. Na interação também nós precisamos de data e horário de início e de fim da interação, e aí esse ponto aqui é muito importante, porque o registro dessa interação, ela tem que refletir uma interação, o momento que eu estive com o cliente. Então, se eu comecei essa interação às 15h10 e terminou às 15h47, eu coloco que começou 15h10 e terminou 15h47. E aí isso também, aí a gente começa a ver alguns erros. Eu esqueci de concluir o registro da interação, aí coloquei para puxar a data e hora atual, aí ele dá 24 horas, né? Então, isso são erros no momento do nosso registro que a gente precisa se atentar. Aos participantes aqui conosco que trabalham de consultoria, estava muito comum, então a gente recebe lá, né, faz uma programação de tempo do atendimento, no qual a gente coloca lá que vai ser um trabalho que vai durar em torno aí de 24 horas. Aí eu coloco que a consultoria começou no dia 22/4, e aí são 8 horas por dia, então 3 dias, 22, 23, 24. Então, início 22/4 e final 24/4. Mas lembra que a interação, ele pega todo o período, então ele vai somar 24 horas dos 3 dias, né? Então, assim, são detalhes que no momento do registro nós temos que ter essa atenção, que é diferente dos sistemas de registro que nós tínhamos anteriormente, tá bom? Então, é realmente uma interação. Então, na consultoria, se serão 3 momentos com o cliente, são 3 interações separadas com o tempo exato do qual eu estou ali na interação com o meu cliente, tá bom? É muito importante eu definir o tema, a descrição, o tema dessa minha interação com o cliente, se ela está trabalhando com finanças, se é acesso ao crédito, se é gestão de pessoas. Então, tudo que diz respeito a essa interação, eu vou trabalhar nesse detalhamento. Até porque a minha orientação que eu vou descrever, o problema que eu escrevo lá também, que esse desafio que o cliente relatou, ele precisa ter vínculo com o tema desse registro de atendimento, tá bom? Lá nós temos também os campos de descrição e orientações. O campo descrição é um campo que ele é obrigatório,
Então, no campo descrição, a gente sempre relata o que esse cliente veio buscar, né? E qual a solução que eu passei para ele, quais os encaminhamentos que nós conversamos neste atendimento. Então, quanto mais rico for essa descrição, mais nós vamos ter dados e começar a criar perfis desses clientes, até por temática. Então, quando eu coloco lá um tema de emissão de DAS e começo a compartilhar, fazer uma análise da descrição do atendimento, eu começo a ver quais eram as necessidades deles, se elas são similares, para que a gente faça propostas de outros produtos, de outros atendimentos também. No campo orientações, que nós vamos ver, ele é um campo abaixo de descrição. Tudo que eu escrevo em orientações, e ele não é um campo obrigatório, esse campo, as informações vão para o e-mail do nosso cliente. Então, olha que legal se eu passar a usar no campo orientações uma informação extra, uma agenda do meu treinamento que eu tenho, que eu gostaria que ele participasse, um link da loja para que ele já faça a inscrição. Então, são informações da interação do atendimento que vão para o e-mail do cliente, tá bom? E lá na interação nós temos também um espaço para anexar um material que eu acho que é importante ele ler, anexar um documento, anexar esse certificado que ele veio buscar aqui no Sebrae e ele me procurou como atendente, anexar um boleto que ele pediu para eu imprimir, mas ele falou, não precisa imprimir, pode mandar no meu e-mail. Então, nós temos aí também o campo de anexos para isso. Tá bom? Vamos ver como que funciona. Então, vamos lá. Peguei aqui a minha conta também, tá bom? Estamos aqui ainda na minha conta pessoa física. E aqui em cima, ó, eu não preciso nem sair da conta. Eu já dei uma atualizada nos dados. Vou aqui, ó, em nova interação. Então, cliquei aqui na nova interação. E aí, olha só o que ele me pergunta. E esse atendimento da Sirlene, então, é para qual conta? Ela está vinculada a 3 contas. A Sirlene é o contato, está lá na frente, está lá na minha frente para eu atender. Então, tem uma empresa, tem o Sebrae, que ela é vinculada como funcionária, e tem pessoa física. Ah, vai ser como pessoa física. Aí eu clico aqui. Aí o atendimento foi na agência, o instrumento é uma orientação técnica presencial, o tema é empreendedorismo e o subtema é plano de negócio. É um plano de negócio para abrir um novo negócio. E eu vou clicar aqui em continuar. E aí já o meu campo de registros está previamente preenchido. Ah, mas previamente preenchido como, né? Olha o que ele já veio preenchido. Ele já veio preenchido que é no Sebrae Tocantins, legal. Ele já veio preenchido a unidade organizacional, que é a Regional Metropolitana, o projeto, que é o TO, Atendimento Territorial Metropolitana, na ação, orientação, atendimento presencial. Então, esse pré-preenchimento, ele facilita no meu dia a dia o registro do atendimento. E como que eu faço esse pré-preenchimento? Ele vem determinado aqui, ó, na minha interação padrão. Então, quando eu abro aqui a minha interação padrão, ele serve para ser um facilitador do meu dia a dia. Então, as informações que eu coloco aqui, elas já vão ficar definidas para todas as interações com o cliente que eu abri. Então, eu, como atendente da agência do Sebrae, eu preciso conferir se está tudo de acordo onde eu estou trabalhando. Se eu sou um atendente da sala do empreendedor, aqui na unidade organizacional tem que estar o nome da minha sala do empreendedor. Aqui no canal, sala do empreendedor. E o projeto e a ação tem que ser o determinado, definido
com o analista da regional que você faz parceria. Então, se eu sou lá da regional Serras Gerais, eu vou procurar lá o Bruno Vanderberg e vou ver com ele qual é o projeto e a ação que eu coloco na minha interação padrão, tá bom? Ah, Sirlene, mas aqui eu atuo em 2 agências. Tem dias que eu trabalho lá na agência de Taquaralto e tem dias que eu trabalho também fazendo atendimento na agência Palmas. Aí é só lembrar todo dia de manhã de fazer o ajuste aqui para qual agência você vai estar registrando os atendimentos no dia para já ficar ali pré-definido o projeto, a ação e a unidade organizacional e não precisar ficar preenchendo toda vez que for fazer uma interação, combinado? Outro campo importante, olha só, estamos aí próximos à semana do MEI, então o mês de maio é um mês muito forte para o atendimento ao microempreendedor individual. Então, sempre que eu for fazer um atendimento e a empresa for microempreendedor individual, eu venho aqui no macroevento e vou procurar o Semana do MEI, tá certo? Se for uma pessoa física também que deseja aí fazer a abertura de um negócio, também cabe ser dentro da Semana do MEI, tá bom? Aconteceu um problema, Silene, agora eu vi, ficou duplicado o atendimento aqui que eu registrei. Se ele já tiver sido concluído, eu posso vir aqui, justificar o cancelamento, colocar, ó, houve duplicidade de atendimento. E eu vou salvar e vou clicar aqui no cantinho, ó, cancelada, porque aí eu consigo cancelar. Qualquer um consegue cancelar atendimento? Não, só o próprio atendente cancela uma interação que foi realizada. Então, eu não consigo cancelar uma interação que o atendente foi a Girene. Eu só consigo cancelar uma interação que a Sirlene quem fez. Tá bom? Beleza. O que mais? Olha aqui o campo da descrição. Então, aqui, descrições e orientações. Aqui eu vou escrever o que eu conversei com o cliente, o que ele trouxe de dores, o que eu sugeri para ele, tudo que aconteceu no atendimento. E aqui em orientações, eu posso copiar e colar isso aqui, ele vai receber lá no e-mail dele esse histórico da nossa conversa e também colocar aqui, né, olha, vai ter a oficina de atendimento ao cliente. E aí é lá no link da loja, faça sua inscrição, PPP. Por quê? Porque essas informações aqui vão chegar lá no e-mail para ele. Então, é como se eu estou terminando um atendimento e já estou gerando um gatilho, um próximo passo, um novo momento com esse cliente. E aí, aqui, eu salvo essas orientações aqui, né? Deixa eu só terminar aqui. Aí, o que mais que eu vou preencher? O data de início, ela abre automaticamente na hora que eu já crio essa interação. E aí, o que eu preciso fazer? Colocar a data e o horário final. E aí, quando eu salvo ele... E aí, eu vou salvar ele aqui embaixo. Vou dar uma conferida, né? Deixa eu ver se está tudo certinho. Foi isso mesmo que eu conversei, coloquei aqui para ele. Não, é isso mesmo, gostei. Eu venho aqui e vou concluir a interação. Então, esse procedimento de registrar a interação, ele é igual se a gente está atendendo no Sebrae, se a gente está atendendo na sala, e se eu estou fazendo a interação
com os nossos clientes via consultoria. Na consultoria, a tela é um pouquinho diferente. Deixa eu achar uma consultoria aqui para os consultores se perceberem aí contemplados. Deixa eu ver uma consultoria aqui em andamento, ou uma concluída, que aí dá para a gente... Uma consolidada aqui. Interação. Isso aqui dá para ver. Ó, a interação de uma consultoria, olha só. Tem o projeto, a data, aí o campo descrição aqui e as orientações é semelhante. Então, vai preencher do mesmo jeito, vai salvar aqui embaixo e vai concluir, tá bom? Então, os campos são muito parecidos, para que todos consigam preencher da mesma forma esse atendimento ao cliente. Girene? Então, uma contribuição para os colegas que são das salas do empreendedor. Nós temos um manual de padronização dos atendimentos. Só para ficar claro, gente, que esse é um documento base para nos inspirar nas informações que a gente pode descrever no campo descrição, mas que a gente não tem que seguir a regra, o que está lá, tá? Por quê? Lá a gente faz numa contextualização de um cliente que nos procurou e aí a gente já tem lá a descrição do atendimento. E ali é uma base, mas vocês precisam trazer a particularidade do atendimento que vocês estão fazendo, tá? Então, pode pegar aquele documento, olha lá a descrição e traz a descrição, desde que vocês detalhem de fato o que aconteceu no atendimento. Traga a especificidade do atendimento que vocês estão fazendo, tá? Outro ponto é que no momento tem lá o registro, vocês colocam a descrição e no campo de baixo, que é o que vai para o cliente, sempre estejam muito atentos à descrição correta, ao que de fato aconteceu naquele atendimento, né, aos erros de português para que isso não aconteça. Então, pensa num texto que seja formal, porque isso chegará para o cliente. E eu vou citar um exemplo de um caso que aconteceu recente conosco, que o cliente não reconheceu o atendimento, né? Porque na descrição que chegou não tinha nada a ver com o atendimento que ele foi buscar lá enquanto sala do empreendedor. Por quê? Porque ele nem era MEI e foi vinculado a um atendimento como se fosse MEI, emissão de um documento, enfim. E aí ele entrou em contato, dizendo que não reconhecia aquele atendimento. Então, o que é um ponto de alerta para vocês? Realmente estejam atentos à descrição desses campos. Descrição do atendimento, o que o cliente foi buscar, né? Como que foi solucionada a orientação técnica ali para aquele empreendedor que nos procurou, e a informação que vai chegar para o cliente, né? Porque a gente precisa ser um texto muito formal, com a linguagem culta, para a gente não incorrer em nenhum problema e desgaste com esses clientes, bem? E aí o manual está disponível, se vocês não têm, procurem o consultor de vocês regional, que eles já têm acesso a esses documentos, o gestor regional, mas é só uma base para que vocês tenham, o mínimo, né, de onde começar, mas sempre traga a particularidade do que de fato vocês fizeram ali, como foi o atendimento. Era isso, obrigada. Obrigada, Gi. E assim também, pessoal, diferente do registro de atendimento, só que nós fazemos no SAS, no SIAC, quem já trabalha há mais tempo, no CRM, esse contato do cliente acontece várias vezes, né? Então, ele também, além dele receber o histórico aí da orientação que tem, existem as mensagens que a gente chama que são as transacionais. Então, ele recebe agora o protocolo do atendimento pelo WhatsApp dele, ele vai receber o certificado, ele vai receber pesquisa. Então, olha como é importante uma boa descrição, como a Girene falou, porque tudo ele vai receber. Tudo ele vai receber se você faz uma inscrição dele no evento, se você altera a agenda do evento, então passa a ele a receber todas essas informações. Então, nós temos que ter bastante cuidado em tudo que a gente faz hoje no CRM a respeito aí dos dados dos clientes. Pessoal,
Na sequência aqui da nossa programação, nós ainda vamos ver de conta, mas vamos ver especificamente de prêmios, de grupos de clientes e de carteira de clientes, especialmente aos credenciados que estão aqui conosco. Ficou alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Os atendentes da sala também, que estão aqui conosco, porque se o interesse era realmente ver conta e interação, até aqui já ficou bem legal, era o que nós programamos. Agora nós vamos falar também ainda de premiação, de agrupamentos de clientes. É interessante para todos? Sim, mas gostaria que sintam-se bem à vontade em continuar ou não. Então eu quero ouvi-los. Sirlene, eu tenho uma pergunta a fazer. Sim. Por exemplo, os colegas aí nas regionais fazem contatos, né, com os clientes, os leads, para poder ofertar alguma coisa, independente se ela vai ser gratuita ou não. E eu queria saber se, independente se vai fechar a inscrição ou não, isso é registrado, esse tipo de interação é registrado como no Foco? Porque se for um curso, né, a gente sabe como é. Mas se ele só passa um tempo ali ligando, falando, explicando, e o cliente fala que vai pensar, né, ou então declina, mas teve aquele momento ali, né, do atendente da regional em contato com o cliente. Isso é registrado em qual tipo de interação no Foco? Lá no módulo de oportunidades, não é? Quando ele entra lá na sequência de oportunidades, o lead, precisa Não, aquecer, que precisa, lá tem os campos para fazer esses registros. Sim, não é mas isso? e não é. Porque lá a gente faz os registros do acompanhamento de cada fase, né? Só que o que os colegas estão me perguntando nas regionais é porque isso também é uma orientação. Então, eles me abordaram se teria que registrar isso nos dois lugares, entendeu? E aí eu realmente eu não soube responder. Eu também não sei, mas eu posso verificar como que é o processo a partir dos leads e eu retorno a todos. Tá, joia, obrigada. Alguém mais? Então, vamos lá. Para mim, que é assim, o que a gente vai falar agora para mim, brilha os olhos e começa a ser a cerejinha do bolo em tudo que a gente realmente espera de um CRM, né? Deixa eu só trocar aqui a telinha. Por quê? Porque quantas vezes nós atendemos os clientes e nós percebemos aí, assim, um potencial desse cliente para que ele seja reconhecido, para que nós tenhamos aí registros do sucesso que foi o atendimento que a gente faz. E aí, antes, como que nós fazíamos? Ia colocando o nome lá no grupo do WhatsApp da agência e anotando o nome do cliente lá na agenda. Não, deixa eu anotar aqui o nome dessa mulher, porque quando abrir o prêmio eu quero fazer a inscrição dela, né? Então, assim, hoje o foco nos permite também trabalhar já na conta do cliente essa indicação. Para quê? Para que fique ali tudo guardado para o momento que a inscrição abrir, eu sei que aquele cliente tem potencial. Então, assim, dois momentos dessa situação, né? Primeiro, eu conhecer os prêmios que a gente pode estar trabalhando. Então, hoje eu listei aqui os que a gente mais faz. Então, o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Então, assim, quantas histórias lindas a gente sabe que tem, vai atendendo as mulheres no decorrer do ano todo, né? Só que o prêmio ele tem um período. Então, o que a gente pode fazer? Lá na conta dela, vincular ela ao prêmio, porque aí na hora de que abre a inscrição, opa, deixa eu buscar aqui aquela cliente que eu atendi só para retomar um contato com ela com o prêmio. Outro prêmio que também contempla a todos nós que estamos aí nessa sala virtual, né? É o Histórias de Quem Atende.
O Stories de Quem Atende, para mim, ele é assim uma grande paixão de trabalhar com ele. Por quê? Porque ele reflete o resultado do cliente que eu acompanhei, né? Então, eu, como rede de atendimento do Sebrae, no Sebrae, na sala, como credenciado, fazendo um atendimento pelo Sebrae na sua empresa, programas na educação empreendedora, como agente, eu gero uma transformação ali na vida de muitos clientes. Então, eu tenho a oportunidade, juntamente com esse cliente, de contar essa história. E aí eu falo assim, nossa, mas foi muito bom o resultado. Aí anoto lá na agenda, perco a agenda, depois não lembro mais quem eram os clientes. Então, aqui a gente tem a oportunidade de colocar já lá na hora que aconteceu na conta do cliente, para que no momento oportuno eu volte e faça a inscrição. Um atendimento de um ente público, né? Ele foi lá na agência, ele foi lá na sala, compartilhou o projeto que ele está fazendo lá na prefeitura. Opa, deixa eu colocar aqui na conta desse secretário o prêmio Prefeitura Empreendedora, porque aí na hora que abrir a inscrição eu vou procurá-lo, vou procurar o Sebrae e escrever o projeto da prefeitura. E também o prêmio Sebrae de jornalismo e também o prêmio Sebrae de educação empreendedora. Bom, e como que isso acontece? Vamos ver aqui o quanto é simples. Olha que legal. E todos nós temos acesso, né? Então, é lá na conta do cliente, olha só. Aqui é a interação que a gente fez, vou sair dela, voltei aqui para as contas, ó. Conta pessoa física, conta pessoa jurídica e o contato. Então, eu vou aqui na conta pessoa física, aí, ó, aqui na lateral direita, tá aqui, ó, indicação a prêmios. Eu venho aqui criar. Falo assim, nossa, a história dela é muito legal. Já vou deixar ela bem aqui selecionada quando sair o link. Então, ó, já tá aqui a conta, peguei o prêmio, coloquei uma palavrinha-chave, ó, vocês viram aqui? Coloquei aqui, mulher, prêmio mulher de negócio, e salvei. Então, pronto, ó, já ficou lá na conta do cliente, que eu indiquei ele para esse prêmio. E depois, na época que abrir inscrição, a gente faz um relatóriozinho e resgata todas as pessoas que eu, como analista, fiz lá a indicação para o prêmio e vou buscar depois fazer as tratativas dele no prêmio. Então, assim, é muito simples e não se perde, né, em outros registros paralelos ao nosso CRM. Então, imagina também nós buscar, porque assim, se eu fiz uma indicação dele a prêmio, imagina, esse cliente trouxe uma coisa boa no atendimento, ou eu identifiquei nele uma oportunidade de engajar outras pessoas. Então, são clientes diferenciados aí que a gente vem atendendo, né? Então, isso são os prêmios. Gostaram? O que mais que eu preparei aqui hoje para gente? Olha só. Uma outra ferramenta que é também de CRM. Nós temos a oportunidade no foco de ter grupos de clientes e ter carteiras de clientes. Mas como assim, Silene? Qual é a diferença de grupo de clientes e carteira de clientes? Porque nós temos essas duas funcionalidades, né? Então, o grupo de clientes, eu agrupo clientes para ações semelhantes, que eu posso, inclusive, fazer um preenchimento em massa. Exemplo, Denise está aqui conosco, Denise de Araguaína, tá? Não. Então, eu tenho lá meu projeto do Empreender. Então, eu quero colocar meus participantes, as empresas do Empreender, todas no meu grupo de clientes. Por quê? Porque quando eu lançar uma palestra para o Empreender, eu consigo fazer em massa a inscrição desses meus participantes do Empreender, sem precisar fazer a inscrição um a um. Se eu vou fazer uma consultoria com eles, eu consigo fazer em massa
também a inscrição deles. Então, hoje eu consigo saber o meu grupo, quem são as empresas, eu posso colocar outras empresas, eu posso inativar empresas ali daquele meu grupo de clientes. Então, ele é uma gestão minha, né? Eu, como credenciado, posso fazer um grupo de clientes dos clientes que eu estou atendendo de consultoria. Olha quantas consultorias que a gente vem fazendo para grupos do Lidere, por exemplo. Então, eu lá como credenciado, para facilitar encontrar os clientes que eu estou atendendo, porque também pela conta eu consigo ver as consultorias que eles estão fazendo também, né? Eu posso fazer um agrupamento dos clientes por ano. Eu posso fazer um agrupamento de clientes que trabalham com artesanato, eu posso fazer um agrupamento de mulheres que a gente vem atendendo, que são donas de negócio, que são 60 mais. Então, para quê? Para facilitar a minha comunicação e relacionamento com esses clientes. Agora, a ferramenta carteira de clientes, ele também é um agrupamento de clientes, mas para ações individuais. Então, este ano a gente vai estar trabalhando só para a assessoria de negócios. Aos que não conhecem a assessoria de negócios, esse ano no Sebrae Tocantins, nós fizemos a adesão, ele já vem sendo trabalhado em outras UFs. A assessoria de negócio é um acompanhamento de pegar na mão mesmo do cliente até que ele tenha o resultado. Então, é feito um plano de ação com esse cliente, e aí que são definidos alguns resultados que ele quer alcançar. E aí, então, isso é o que a gente chama de assessoria. O colega assessor do Sebrae, nós temos um assessor em cada regional, e que eles têm uma carteira de clientes aí que está variando entre 10 e 15 clientes. Então, eles, por um período não determinado, eles vão acompanhar, pegando na mão realmente desse cliente, até que esse cliente tenha o resultado que ele espera. Então, nessa aba, nesse módulo da carteira, lá a gente consegue colocar o plano de ação desse cliente, consegue preencher os resultados que ele vai alcançando e ir verificando a evolução da empresa. Então, a carteira de clientes, ele é um grupo de clientes, mas são planos individualizados e nós vamos utilizar só quem é assessor de negócios, tá bom? Então, aí, um conceito também, uma forma de utilização do CRM com esses agrupamentos de cliente é que um cliente, ele pode participar de vários grupos de cliente, né? Então, eu sou uma mulher que empreende, eu sou do empreendedorismo feminino, meu negócio é de artesanato e é MEI. Então, se a regional quer fazer um trabalho de empreendedorismo feminino, um trabalho de artesanato, um trabalho só com MEI, pode ser que eu seja um cliente no perfil que eles desejam para estar em 3 grupos de cliente. O grupo de empreendedorismo feminino, o grupo de artesanato e o grupo de empresas de porte MEI. Mas como cliente de carteira, eu sou cliente de carteira de apenas um assessor. É só ele que é meu amiguinho no Sebrae e eu quero que ele acompanhe os resultados da minha empresa aí, até que a gente consiga alcançar os resultados aí planejados e, inclusive, passe para outros resultados, né? Então, vamos ver um pouquinho como que isso acontece aqui no foco. Então, aqui no foco, né, eu posso colocar, ó, então eu estou aqui na conta da Sirlene, eu posso adicionar a cliente a um grupo de cliente que já esteja aqui organizado. Eu como analista, eu posso criar aqui os grupos de cliente também. Deixa eu achar aqui. Grupos de clientes. Então, eu fiz até um testezinho, já criei aqui o para Denise.
Então, eu venho aqui em criar, aí eu crio o grupo que eu quero, eu coloco o nome, coloco o objetivo desse grupo, se ele está vinculado a algum setor, ou se é uma outra segmentação, né? O início, se ele tem data de término, a quantidade, e aqui eu tenho a possibilidade de criar o meu grupo. Uma vez criado, depois eu consigo ir adicionando participantes, né? Então, aqui em adicionar participante, eu vou buscando as contas dos participantes para colocar nesse agrupamento. Aí, olha que legal, né? Aí, aqui em operações em massa, aí eu defino o que eu quero. Eu quero fazer um pedido. Aí, um pedido lá na Regional Norte. Aí, eu coloco aqui Regional Norte. Aí, o que... Ah, tá. Aí, marco aqui quem são os clientes. Aí, o que eu quero? Ah, eu quero um evento. Só tem um microfone aberto aqui. Aí eu procuro os eventos lá, o evento que eu criei lá com o meu grupo do Empreender. Então, todos os eventos que estão disponíveis... Eu não estou escutando, Matheus. Não, não é 5h30 não. 5h30 acaba esse... E aí, pessoal, todos os eventos estão disponíveis, eu consigo entrar aqui e já fazer a inscrição automaticamente. Deixa eu colocar aqui no Matheus Empreendedor. Empreendedor. Turma, meus amores de Araguaína, depois a gente cancela. E aí, confirmar. Pronto, já está todo o grupo lá inscrito em apenas um clique no evento que deseja fazer no agrupamento de clientes. Tá bom? Então, o agrupamento de clientes é uma gestão aí de quem está fazendo o acompanhamento deste grupo. Quando a gente fala de carteiras, e aí as carteiras, elas têm um escopo maior de serviço. Então, essa carteira aqui da Ju, ela consegue ir adicionando os clientes, eu não consigo visualizar aqui porque não está no meu nome. Deixa eu tirar ela. Esse negócio do grupo é fortíssimo aí. Legal, não é? Pois é. Para fazer aqui. Aí aqui, ó, eu consigo adicionar clientes à carteira. Deixa eu ver aqui. Ver se eu consigo colocar eu mesmo. Só para que vocês vejam aqui as funcionalidades. Quem sabe faz ao vivo, né? Foco, não me abandone, filhinho. Gabriel, fala seu CPF aí, por favor. 021 286 44160. 441? 60. Eu acho que hoje ele não quer, não. Mas, enfim, nas carteiras nós temos também essas funcionalidades. Aqui nessa lateral vai aparecer a lista dos clientes, e aí quando a gente entra nos clientes, aí nós abrimos também aí as abas a respeito do plano de ação, das ações, aí temos os campos também dos resultados dos clientes. E assim, pessoal, o que é mais interessante, e aí a gente já tem a oportunidade de ter alguns relatórios também, é essa parte de relatórios e painéis. Então, os objetos, quando a gente trabalha aqui, os objetos são esses campos que a gente vai preencher. O correto preenchimento nos permite criar relatórios e painéis. Então, eu preenchendo tudo certinho, eu vou ter dados e sempre atualizados de tudo isso que eu estou preenchendo dos meus clientes. E eu vou acompanhando número de inscrições, começo a acompanhar perfil, começo a utilizar
a IA, sabe, a inteligência artificial para criar essas necessidades dos clientes a partir do descritivo, de busca do desafio que o cliente deu, o que o analista ofertou. Então, a gente começa a criar e orientar para ficar mais fácil. Olha, todos os clientes que procuraram, que falaram que queriam abrir um negócio, faça essa orientação, Penbox, Canva. Então, a gente começa a criar estratégias mais eficientes a partir do público que nós trabalhamos. Pessoal, isto é o módulo interação, conta, contato. Infelizmente, minha câmera realmente não quer funcionar, né? Então, são aí algumas funcionalidades que eu acho bem bacana, que a gente já pode ir utilizando no CRM Foco, e o meu objetivo foi trazer para vocês, para que todos possam acessar, assim como também hoje começarem a participar lá da nossa comunidade, do WhatsApp, do Foco, e que seja um canal aí leve e que faça o nosso trabalho ser cada dia mais fluido, eficiente, que traga resultado aos nossos clientes no Tocantins todo, tá bom? Agradeço a participação de vocês. Se alguém quiser fazer algum comentário, quiser trazer alguma dúvida, eu estou à disposição, porque nós ainda temos um tempo também. Senhora, eu não sei se ela perguntou, porque eu tive que dar uma saída aqui. Está previsto, a gente já dá, porque o que acontece? O cliente vem, ele passa por um atendimento aqui, por algum de formalização. E a gente identifica no atendimento que ele é um potencial entretécnico. Já está previsto algum modo da interação, ele já ir para a oportunidade? Teve isso, eu não vi? Tem, lá na conta dele mesmo já tem isso, quer ver? Peraí. Eu já jogo ele para a oportunidade, e depois eu dou essa... Sim, senhor, aqui, ó. Eu vou abrir Sirlene. Oportunidade. Criar. Quero dizer que a Sirlene tem potencial para o Empretec. Empretec. E aí vai. E você vai terminando de preencher. Onde que a gente acha as informações desses clientes, né? Isso aqui, vamos pensar que nós estamos trabalhando lá no tete-a-tete com o cliente, na hora da interação, por meio de relatórios. Então, lá no módulo também, que é o módulo comercial, a gente consegue identificar essas oportunidades. Não preparei isso para hoje, mas posso preparar essa parte também e encaminhar para todos. Todo o material está ficando disponível lá no nosso SharePoint de atendimento presencial, e eu posso colocar o passo a passo lá também com o link dos relatórios. Mas é sempre aqui na conta, ó. Você vem aqui, lateral direita, oportunidade. Né? E a oportunidade é para algo que ele não está ali disponível ainda. Porque se tem um Empretec previsto, você já vai trabalhar com ele a inscrição no evento, né? Ok, obrigado. Né? Então, não temos o Empretec ainda. Vamos fazer o Lidere, mas não tem nenhuma turma agendada. Aí você faz a oportunidade. Olá, dona Raimunda, seja bem-vinda. Quero fazer uma pergunta, porque eu estava assistindo, eu estava atendendo um cliente, quando começou, eu fui para dentro do carro assistir. Agora eu me organizei aqui. Eu quero fazer uma pergunta. Eu trabalho com um grupo de mulheres, eu estou implantando o empreendedorismo para as mulheres. E esse é uma coisa assim, voluntária, só que elas têm vontade, elas sempre falam, tem vontade de participar assim, de um grupo no Sebrae, né? Eu já até falei no Sebrae sobre isso. E aí lá tem a questão dos grupos. Como eu organizar elas nessa linha dos grupos?
Eu te fiz uma pergunta meio feia, não foi? Mas dá para entender, não dá? Não, ficou bem claro assim. O grupo está em qual área no Tocantins, assim, qual regional? É na região de uma cidade, eu sou de Araguaína, essas mulheres ficam parte de Araguaína, parte de Nova Olinda, parte de Palmeirante. São várias mulheres que às vezes a gente reúne em um determinado lugar. Elas trabalham muito bem, elas trabalham no crochê, trabalham no bordado, elas trabalham nessa linha do artesanato, né? Inclusive, eu organizei para elas fazerem a carteirinha do artesã. E eu achei interessante essa questão dos grupos. Eu gostaria de entender melhor como eu inseri elas. Ah, não, perfeito. E é isso mesmo, né? O que precisa porque hoje nós estamos tratando aqui do nosso CRM, é o sistema Sim. de registro da gente nos relacionar com essas mulheres. Então, o primeiro passo é a senhora definir com os nossos colegas da Regional Norte, lá em Araguaína, o atendimento via Sebrae dessas mulheres, né? Por quê? Porque as Sim. regionais elas têm um planejamento, elas têm um orçamento para o atendimento às mulheres. Então, uma vez vocês definidos, né, a senhora conjuntamente com os nossos analistas, vocês vão fazer um plano de ação para elas, aí elas vão estar cadastradas nesse sistema que nós estamos apresentando, e o gestor lá que acompanhar o grupo juntamente com a senhora vai fazer o agrupamento desses clientes. Tá bom? Ok. E tem grupos de idosas, tem grupo daquelas mulheres do Bolsa Família, e tem grupo de outra da comunidade. Então, nós temos esses grupos separados, e é importante demais, porque elas estão felizes, que elas já estão trabalhando, o artesão delas já estão vendendo, adquirindo uma renda, só que está desalinhado. Eu agora vou fazer igual você está me orientando, e para a gente tocar esse projeto para frente. Isso mesmo. E aí, imagina como vai ficar lindo, né? Registrar elas aí no grupo, fazer a inscrição dos eventos para que elas participem, tá bom? Desejo que seja um Obrigada, viu? sucesso lá para a senhora. Obrigada por compartilhar. Obrigada. Pronto, meus queridos. Então, mais uma vez, muito obrigada. Espero encontrá-los na nossa comunidade no WhatsApp, tá bom? Já aceitei aqui alguns que já solicitaram. Fico à disposição. Venho trabalhando tudo isso aqui com muita paixão. Então, sintam que contem comigo sempre que precisar. Tá bom? Um grande beijo e ótimo finalzinho de tarde. Tchau, obrigado. Tchau, turma. Obrigada, Sirlene. Obrigada aos companheiros da Rede Obrigada, Estendida Sirlene. e consultores. Tchau, Shirlene. Muito obrigada por tudo certo.